Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história para vocês muito legal, tá? Mas primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é ser independente e dependente? Então, vou explicar para vocês. Dependente é uma pessoa que precisa sempre de outra pessoa para ajudá-la, né? Por exemplo, quando eu não sabia dirigir, eu precisava do meu marido para me levar nos lugares, né? Porque eu dependia dele para me levar nos lugares. Quando eu não trabalhava fora, eu dependia dele para sustentar a casa, né? Depois eu fiquei independente. Independente, eu aprendi a dirigir, vou em todos os lugares sozinha. Fui trabalhar fora, né? Fiquei independente, não dependo do salário dele, né? Claro que a gente trabalha junto, tudo junto, mas eu fiquei uma pessoa independente. E agora eu vou contar a história da independência do Brasil, tá? De como ele ficou independente, né? Porque vocês sabem que o Brasil antes era uma colônia de Portugal. Então eu vou contar uma história bem legal para vocês, certo? Era uma vez um lindo príncipe chamado Pedro. Pedro gostava de morar aqui no Brasil. Ele amava as árvores, os rios, as flores, os pássaros. Ele era apaixonado pela natureza do nosso país. Pedro tinha um pai que morava lá em Portugal. Ele queria que Pedro voltasse para lá, para morar junto com ele. Mas Pedro não queria não. Ele era muito apaixonado pelo Brasil, pelas riquezas que aqui tinha. Então Pedro subiu em seu cavalo, foi atrás de amigos, para conseguir amigos que ajudassem a ficar aqui no Brasil. Ele conseguiu vários amigos que estavam dispostos a ajudá-lo a conseguir isso. Pedro tinha uma esposa linda, princesa que se chamava Leopoldina. Essa princesa era muito sábia. E em uma dessas viagens de Pedro, que Pedro estava reunido com seus amigos, Leopoldina resolveu chamar o Conselho do Estado para escrever uma carta. Essa carta era uma declaração para o Brasil ser independente. Não ficar mais dependendo do pai de Pedro lá em Portugal. Eles queriam que o Brasil conseguisse ser independente. Então Leopoldina chamou um mensageiro e pediu: mensageiro, leve essa declaração para meu marido. Fale para ele ler essa carta. Mas o rei lá de Portugal, o pai de Pedro, que se chamava Dom João VI, estava muito bravo, porque queria que Pedro voltasse a morar com ele. O rei então pensou: vou escrever uma carta. Nela vou dizer que Pedro não tem mais poderes aqui no Brasil, lá no Brasil. Assim ele voltará para Portugal. E foi isso que o pai de Pedro fez. E quando Pedro leu a carta, disse: chega! Não aguento mais! Subiu em seu cavalo. Então Pedro foi com seus amigos para perto do rio. E o rio se chamava Rio Ipiranga. Lá subiu um morro bem alto. Pegou a sua espada e gritou, dizendo: independência ou morte! E a partir desse dia o Brasil se tornou um país independente, dono de sua riqueza e natureza. Por isso, no dia 7 de setembro de 1822, foi instituído a independência do Brasil. Gostaram da história? História linda, né? Eu chego a me arrepio. Então, a sugestão de trabalho para vocês fazerem, meus amores, tá? É uma história em quadrinhos, tá? Vocês vão fazer uma história em quadrinhos, bem legal, tá? Eu trouxe aqui uma sugestão, tá? Eu peguei EVA, recortei uma revista e fiz
peguei a folha sulfite, recortei, fiz como balão e fui contando a história, tá? É bem legal. É uma sugestão para vocês, tá? Uma história em quadrinhos sobre a independência do Brasil. E outro trabalho é para vocês fazerem, tá? Um cartaz. Eu fiz outra sugestão aqui para vocês. Eu colei 2 folhas sulfite, ó, tá? Não tinha cartolina, eu colei 2 folhas sulfite. Uma sugestão de trabalho para vocês. Para vocês fazerem um trabalho, tá? O que vocês querem do Brasil depois da pandemia, tá? Eu fiz um cartaz assim que eu quero que o meu Brasil tenha mais amor, tá? Eu quero que ele tenha mais amor, porque aonde tem amor, não vai ter paz, vai ter união, vai ter igualdade social, respeito. Essa é a minha esperança para o Brasil depois da pandemia, tá? Um Brasil cheio de amor, porque aonde tem amor, não tem corrupção, não tem desigualdade social. Eu quero um Brasil cheio de amor. Um beijo no coração. Estarei aqui de plantão. Tchau, meus amores.